Olá, meu nome é Gustavo Falcomer, matrícula 1900-42800. Eu irei iniciar a apresentação do grupo 14 da segunda fase do trabalho de rede de computadores. Bom, nossa segunda fase seria a aplicação do artigo no PyDash, sendo esse o nome do artigo. Bom, basicamente o objetivo dessa fase era implementar no PyDash uma versão do algoritmo R2A baseada no artigo. O PyDash é uma plataforma de desenvolvimento para implementação de algoritmos de adaptação de taxa de bits, o que eles chamam de ABR, no contexto do MPEG Dash. Nele você pode criar um ambiente, implementar vários algoritmos e testar e avaliá-los. O PyDash permite a adição de novos algoritmos ABR implementados dentro da classe IR2A. Bom, o PyDash ele coleta estatísticas sobre a qualidade de vídeo, pausas e tamanho do buffer durante a execução, e ao final do vídeo ele gera gráficos. O bom do PyDash é que você pode testar diversos cenários de rede, variando estabilidade, throughput. O R2A é onde você realmente vai implementar o seu algoritmo de seleção de qualidade. Bom, no nosso caso, o artigo adaptado foi o Dynamic Site Selection in HTTP-Based Adaptive Video Streaming, no qual esse artigo resume uma metodologia para se monitorar a estabilidade da rede e, a partir dela, determinar qual SS deve ser utilizado. SS é basicamente o tamanho de vídeo que você baixa cada vez. Por exemplo, nós temos um vídeo de 10 minutos. Você pode baixar segmentos de 1 segundo, 6 segundos e 10 segundos, em diferentes qualidades, claro. Para mais informações sobre a metodologia desse artigo, nós temos um vídeo explicando profundamente seu funcionamento. O link desse vídeo vai estar na descrição. Bom, para melhor adaptar o artigo no nosso contexto do trabalho, nós tivemos que fazer duas principais alterações. No artigo, ele investiga um SS adaptativo para melhorar a qualidade de experiência do usuário. No nosso caso, nós queremos determinar a qualidade de vídeo. Uma outra questão que vem com a determinação da qualidade de vídeo é que nosso algoritmo ele não trabalha com a lista das qualidades em bits. Nós recebemos essa lista, como essa lista ela está ordenada do menor tamanho em bits até o maior tamanho em bits, nós utilizamos uma lista de índices representativos. Então, nossa lista vai de 0, sendo essa a menor qualidade, até n, que representa a maior qualidade. Nós criamos a classe D3SBAVS, que é basicamente uma sigla para o nome do artigo, para poder implementar todos os cálculos do artigo dentro do R2A. E assim o R2A usaria as funções dessa classe. No início da classe, nós recebemos uma variável que determina o tamanho da lista de throughputs. Essa lista de throughputs ela é criada na forma de um deck. A diferença entre deck e list é que o deck ele tem um controle automático da lista, no qual, ao adicionar um valor novo, ele remove os valores mais antigos. A implementação de deck se deu para evitar a influência de valores antigos de throughput no cálculo da média. Como o deck ele faz esse controle automático, nós acabamos por aumentar a eficiência do nosso algoritmo, não necessitando utilizar a função pop. Dessa forma, por exemplo, nosso deck tem um tamanho de 5, nós receberemos 5 throughputs à medida que a lista de throughputs for atualizada na classe R2A. Ele vinha para nós e nós temos sempre a lista com 5 valores mais recentes. Bom, começando aqui nos métodos da classe em si. Em cima nós temos as equações apresentadas no artigo e embaixo nós temos nossa implementação. O artigo começa com a lista de throughputs, onde ele faz o cálculo da média desses throughputs. Em seguida, ele usa essa média para calcular o sigma weight, que seria a variância ponderada desses throughputs. Na nossa implementação, nós acabamos por aplicar diretamente as equações como elas são implementadas no artigo. Assim, o método variabilidade ele retorna a variância ponderada. Em seguida, nós temos o cálculo da probabilidade, no método calcular probabilidade. Esse método recebe a média e a variabilidade, nos retornando a probabilidade, que significa a disposição de se trocar de qualidade. Quando a probabilidade está perto de 1, quer dizer que nós temos uma alta disposição para se trocar de qualidade. Quando a probabilidade está perto de 0, significa que nós temos uma baixa disposição para se trocar de qualidade. Novamente, o algoritmo implementou a função apresentada sem nenhuma alteração. Aqui, nós temos a variável sigma_weight, que chama o método anterior, e a variável self_mu, que calcula novamente a média. Essa variável está sendo repetida, a média já havia sido calculada anteriormente, mas ela foi repetida para evitar que, ao longo do processo,
nós utilizemos uma média desatualizada. Por fim, o método retorna P, que seria a probabilidade. Bom, com a probabilidade, nós colocamos tal e θ. No artigo, tal representa a disposição a se reduzir o SS e θ a disposição a se aumentar o SS. No nosso caso, nós utilizamos as mesmas variáveis, porém no contexto de qualidade. E nós temos o método atualizar qualidade, o qual recebe tal e θ e nos fornece um novo índice de qualidade. Nesse método, nós temos uma diferença de implementação. No artigo, o novo SS seria o com valor mais perto da soma de tal e θ, de forma que ele pega a lista de SS, subtrai tal e θ, dentre esses valores, o mais perto de 0 seria o novo SS. Na nossa implementação, nós decidimos mudar isso de forma que a nova qualidade será um número arredondado da qualidade atual menos tal e θ. O que essa diferença faz é que, se implementássemos que nem o artigo, a nossa qualidade poderia pular do valor de 2 ao valor de 6, por exemplo. Na nossa implementação, a variável, a qualidade, é alterada de 1 em 1. Essa decisão foi tomada no caso de uma taxa de throughput estável, seguida por uma alta instabilidade. Nesse caso, se aplicássemos a equação do artigo, no momento que ela estivesse estável, o algoritmo jogaria a qualidade para um valor alto. Essa qualidade está no valor alto. Se houvesse instabilidade, ela geraria uma pausa grande ou uma queda do buff. No nosso caso, como a qualidade tende a aumentar de 1 em 1, nós acabamos criando um delay para o aumento da qualidade, de forma que, no caso de uma estabilidade seguida de instabilidade, a nossa qualidade não teria de decair tanto para manter um buffer estável e evitando pausas no vídeo. Por fim, dentro da nossa classe temos um método atualizar lista, que serve apenas para atualizar os valores importantes no cálculo da nova qualidade. No artigo, ele também apresenta algumas equações para cálculo do tamanho do buffer e para cálculo do overlap do buffer. O overlap se refere ao tanto de vídeo que nós teremos que baixar novamente ao se alterar o SS. No nosso caso, como não trabalhamos com SS, o SS é contínuo durante toda a execução do programa. Já que o buffer continua a tocar o vídeo independente da qualidade que ele está, ou seja, se estamos numa qualidade alta e trocamos para uma qualidade baixa, ele não faz o redownload dessa qualidade. No nosso caso, não há um overlap no buffer e não foi necessário implementar essas funções. Agora, dentro do algoritmo R2A em si, nós utilizamos o R2A Average Throughput como base para o nosso novo algoritmo. Nós utilizamos esse R2A, pois ele já faz o cálculo da média dentro de seus métodos. As principais diferenças estão na inicialização, onde nós adicionamos a variável que define o tamanho do deck. Novamente, a implementação da lista de throughputs na forma de deck e não na lista para ter um controle automático do teste. E a criação da variável self.queControl, que seria a criação da instância da nossa classe. As demais alterações foram feitas dentro do método segment_size_request, onde nós removemos o código que determinava a nova qualidade com base na média de throughputs. Implementamos uma linha para atualizar a lista. Depois, determinamos a variável selectQI como valor retornado ao se chamar a função de atualizar a qualidade. Salvamos esse valor como a nova qualidade para uso futuro. E ao invés de selecionarmos a nova qualidade como esse valor, por exemplo, nós recebemos o valor 16, esse valor, como explicado anteriormente, ele não é a qualidade em si. Nós temos que, na lista de qualidade, achar o 16º valor, e esse valor será a nova qualidade. É isso que está acontecendo aqui, dentro de Quality ID. Olá, eu sou a Gabriela e eu vou falar um pouco da análise dos resultados. A gente realizou testes em 3 grupos, cada um vai conter 3 simulações, totalizando 9 simulações, e foi escolhido esse número para poder variar condições na rede e assim poder fazer análise da solução do algoritmo implementado. O primeiro grupo, ele vai conter simulações com tamanho de segmento de 6 segundos, o perfil de qualidade é o padrão, que é o LMH, e a gente vai alterar os intervalos de perfil, então vai ser um teste com 16 segundos, outro teste com 8 segundos e o último com 1 segundo. Já o segundo grupo, ele vai conter simulações com tamanho de segmentos também de 6 segundos, o intervalo de perfil vai ser de 5 segundos, e a gente vai alterar agora o perfil de qualidade de rede. Então esse primeiro MH, LH, ele é para ter uma alta variação e para indicar uma rede mais instável. O segundo é para ter uma média taxa e uma média variação, e o último uma baixa variação e uma alta taxa de transferência e é para indicar uma rede mais estável.
Já o terceiro grupo, ele vai conter simulações com intervalo de perfil de 5 segundos, o perfil de qualidade da rede é o padrão também LMH, e agora a gente vai fazer a alteração somente no tamanho de segmento. Então o teste vai ser realizado com tamanho de segmento de 1 segundo, outro teste com tamanho de segmento de 6 segundos, e o último com tamanho de segmento de 15 segundos. Depois os gráficos vão ser gerados, né, ao final da execução do programa. E a plataforma PyDash, ela possibilita já a geração de gráficos que vão conter esses dados estatísticos para a gente poder fazer a análise do desempenho do algoritmo ABR implementado. Na primeira simulação, a gente selecionou um tamanho de segmento de 6 segundos, um TF sequence LMH e um intervalo de 16 segundos. Então a gente consegue observar aqui o resultado do buffer, que é esse primeiro gráfico. O eixo X, ele apresenta quantos segundos foram carregados no buffer. As quedas, elas podem dar a escolhas ruins ou condições ruins da rede, como queda na taxa de transferência. E elas vão subir novamente quando as condições melhorarem. Então o ideal seria que o algoritmo fizesse um limiar entre a qualidade na banda e o valor desejado para atingir no buffer. Nesse caso, se a banda apresenta muitas variações, a queda no gráfico ela vai ser um pouco mais suave e vai manter o buffer carregado, né? Já no tamanho das pausas, que é nesse gráfico aqui de baixo, a gente consegue ver que ocorreram bastante pausas, foram aproximadamente 20, e variou o tamanho entre 30, 0, 10, chegando no máximo 35 segundos. A gente consegue ver que as pausas também aparecem aqui no histórico de reprodução, que é o Playback History, o último gráfico. Então, a escolha de um tamanho de segmento ruim também pode gerar pausas, né? Já que a pausa também indica problema no carregamento do segmento. Já o índice de qualidade, que é o segundo gráfico, ele mostra que as qualidades variam durante a execução do algoritmo. Então, ele demonstra que o algoritmo está ajustando frequentemente a qualidade devido a mudanças no throughput. A gente tem um gráfico de throughput variation, né? E também no tamanho do buffer. Já a segunda simulação, ela também foi realizada com tamanho de segmento de 6 segundos, com TF sequence LMH, e o intervalo agora é de 8 segundos. E aqui a gente tem uns dados interessantes. Primeiro, a gente consegue notar as pausas, né, no gráfico pause size. Então, foram poucas, 7, né, sendo a maior de aproximadamente 13 segundos. Foram bem menos pausas, menores, comparados com o primeiro teste. E o motivo pode ser a condição de rede um pouco mais estável. A gente consegue ver aqui também o throughput variation e o comportamento do buffer. O buffer size, se comparado ao primeiro teste, até 2/3 da execução, ele se comporta como no primeiro teste. Mas no fim ele apresenta uma subida insistente, o que pode ter sido causado pela alteração na qualidade do vídeo, o que torna os segmentos mais leves e mais rápidos de carregar. Já no gráfico de qualidade, a gente vê que até 2/3 do vídeo eles são escolhidos qualidades altas e depois vão apresentar umas quedas, né? Então, no final da execução, há uma escolha de qualidades inferiores, que pode justificar o comportamento final no gráfico do tamanho do buffer. E, por fim, o histórico de reprodução, que indica o status de reprodução durante a execução do vídeo, né? Inclusive, em alguns momentos, o player produziu por longos períodos sem interrupções. Agora, a última simulação desse primeiro grupo, a terceira simulação, né? Assim como as outras duas, ela manteve o mesmo parâmetro e alterou apenas o intervalo. Então, agora o intervalo é de 1 segundo. O tamanho do buffer nessa simulação, ao contrário da segunda simulação, ela apresenta uma subida insistente no início da execução e depois fica constantemente subindo e descendo, indícios de instabilidade e queda na taxa de transferência. É perceptível em todos os gráficos, o buffer size, o throughput, o histórico de produção e no de qualidade, as subidas e descidas no início da execução. Então o buffer sobe, assim como o throughput, o vídeo roda sem pausas, né, o playback history a gente consegue ver, e as qualidades escolhidas são mais baixas. E depois que a gente escolhe-se uma melhor qualidade e mantém constante até o fim da execução. Então, enquanto o tamanho do buffer e throughput cai e varia muito, provavelmente com estabilidade na rede, há uma quantidade enorme de pausas que vão interromper constantemente a reprodução do vídeo. Então, a escolha do tamanho de segmento também pode ter sido ruim e impactar diretamente nas pausas. A qualidade constante mostra que o algoritmo, nessa situação, ele não ficou adaptativo, porque provavelmente, em momentos ruins, as baixas vazões não foram suficientes para baixar o índice. Na quarta simulação, a gente tem um tamanho de segmento que ainda continua sendo de 6 segundos, o intervalo é de 5 segundos, e agora a gente vai mudar a sequência de perfil, né? Essa primeira, ela é definida por esse MH, LH, LM, MH. Então, nessa simulação, a gente vê no gráfico do buffer que ele se comporta de maneira variada. Ele vai subir e descer no início da execução, mas ele vai subir muito pouco. Nesse momento, a qualidade que é escolhida é alta e há pouca variação na taxa de transmissão. Durante esse momento que a gente consegue observar também nos gráficos de pausas, que todas as pausas eles estão nesse início de execução, e a gente tem 7 pausas, a maior sendo de 30 segundos. Após esse período, a gente tem uma subida no gráfico do tamanho do buffer, que vai carregar mais segmentos do que consome, né? E é escolhido uma qualidade de vídeo menor, o que vai ajudar a manter o carregamento constante e eficiente. Ao mesmo tempo, há uma subida no gráfico do tamanho do buffer, e não há mais pausas no vídeo, e a execução é completada mais sem nenhuma interrupção. A quinta simulação, assim como a quarta, ela tem um tamanho de segmento de 6 segundos, o intervalo é de 5 segundos, e agora a sequência de perfil é alterado para LMMM, HHHMM. Para essa execução, a gente nota que as qualidades escolhidas ao longo da execução vão variar. Às vezes são escolhidas qualidades maiores e às vezes vão ser escolhidas umas qualidades menores. O tamanho do buffer ele vai se comportar como uma subida, que pode ser indicativo de que a rede estava estável. E a gente vê também que o throughput tem momentos de baixa variação e alguns com mais alta variação. Já a respeito das pausas, tiveram bastante pausas, mas no momento da subida do tamanho do buffer não houve pausas. As pausas variaram de tamanho e a maior chegou
a 50 segundos de pausa. E para a sexta simulação, a última desse grupo, ela tem uns dados interessantes, né? Então, os parâmetros aqui, eles continuaram os mesmos, né? O tamanho de segmento é de 6 segundos, o intervalo de perfil é de 5 segundos, e a sequência agora é L, 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 M, L, L. Então, a gente teve uma predominância, né? São 9 L's e um M, e a gente não tem nenhum H. Em questão de tamanho de buffer, esse gráfico foi o que até o momento teve resultados melhores, porque a gente consegue ver que quase metade do tempo de execução o buffer se manteve carregado, o que demonstra que o algoritmo está fazendo uma bufferização melhor. E mesmo com eventuais condições de rede ruim, há apenas uma leve queda no tamanho do buffer, que não vai chegar a zerar. Já o gráfico de qualidade, por outro lado, ele mostra que a qualidade escolhida para execução é sempre maior por quase todo o tempo de reprodução do vídeo. Em relação às pausas, que é o penúltimo gráfico, o vídeo foi reproduzido por quase da metade do tempo de execução sem nenhuma pausa. E no momento em que teve queda no buffer, aí sim a gente começou a ter pausas. A pausa mais longa foi de 10 segundos e as outras foram menores que 8 segundos. As 3 últimas simulações, elas são realizadas com os mesmos parâmetros também, né? Só que a gente vai alterar agora o tamanho do segmento. E esse primeiro teste aqui do último grupo, a gente realizou com o tamanho de segmento de 1 segundo. Então todos os gráficos aqui são bem intensos. O tamanho do buffer, ele é completamente variável e ele não vai apresentar um momento em que o buffer se mantém carregado por um determinado período, né? Até o momento e até o fim dos testes, eu vou afirmar que não tem simulação que teve mais pausas do que essa daqui. Então, o histórico de reprodução deixa evidente que não foi possível se manter nem um minuto em que uma pausa acontecesse, sem que uma pausa acontecesse, né? E esse excesso de pausas, ele pode ser causado por causa do throughput ou também por problemas no carregamento do segmento. E as pausas, elas chegam até no máximo 11 segundos. Já o índice de qualidade, ele mostra que o algoritmo está ajustando frequentemente a qualidade devido às mudanças no throughput, no tamanho do buffer, e a gente percebe que realmente várias qualidades são selecionadas ao longo do tempo de execução. A gente pode concluir, através da análise desses gráficos, que houve uma grande variação na taxa de transmissão, que aumenta a necessidade de ajustar a qualidade, reduz a taxa de carregamento do buffer e que também pode causar pausas excessivas. Também está a possibilidade da escolha do tamanho de segmento, né, que é de 1 segundo, ser uma escolha ruim para esse algoritmo. A oitava simulação ela foi realizada com os mesmos parâmetros da 7. A gente alterou só o tamanho de segmento, dessa vez é para 6 segundos. Então, o tamanho do buffer, assim como na sexta simulação, ele conseguiu se manter carregado por bastante tempo, sem apresentar queda além dos presentes nos 100 primeiros segundos da execução. A qualidade que foi escolhida, ela variou um pouquinho, o que ajuda a explicar o tamanho do buffer se manter carregado, e no fim da execução foi escolhida uma qualidade bem baixa, que se manteve até o final da execução. Já as variações de throughput também foram menores do que comparado à simulação anterior, né? E quando a gente observa aqui o histórico de reprodução, que é esse último gráfico, a gente percebe que teve poucas pausas. E que o menor número de pausas até agora foi nessa simulação. Porque essas pausas aconteceram, as poucas pausas que tiveram foram só no início da execução, no momento que o tamanho do buffer diminuiu. Ou seja, que não tinha algo carregado, né? Após esse período, com pausas iniciais, não teve mais pausas até o final da reprodução do vídeo. Já para a última simulação, a nona simulação, a gente tem os mesmos parâmetros da sétima e da oitava, só que agora a gente tem um tamanho de segmento de 15 segundos. É fácil a gente perceber que essa simulação gerou um gráfico a menos, né, já olhando de cara. Isso dá ao fato de que esse teste não sofreu nenhuma pausa no tempo de execução dele, assim como a gente consegue ver aqui no histórico de reprodução, que é o gráfico aqui de baixo. Então não teve pausa, não há necessidade de gerar o gráfico com tempo de pausa se não teve pausa. O tamanho do buffer, ele é o que melhor desempenha em todas as simulações. Ele conseguiu se manter sempre carregado até o final da execução, que é comprovável pela ausência de pausas, e a escolha da qualidade também foi adaptável. E o que a gente pode concluir é que o algoritmo desempenhou melhor em tamanho de segmentos maiores, no caso com o maior tamanho de segmento, que foi o de 15 segundos. Para concluir, após a análise de todos os dados estatísticos e gráficos, né, a gente observa que o algoritmo ele apresentou um melhor desempenho com segmentos maiores, né? O teste que foi feito com segmento de 15 segundos, que é o maior tamanho de segmento que a gente tem disponível, ele teve os melhores resultados, enquanto o segmento de 1 segundo ele gerou muitas pausas. Então, entre as 3 simulações com variação do tamanho de segmento, de 15 segundos sim, conseguiu manter o buffer sempre carregado e sem pausas, né? Não dá para dizer com certeza porque só foram realizados um teste com tamanho de segmento de 15 segundos e um teste com tamanho de segmento de 1 segundo. Os demais foram realizados com tamanho de segmento de 6 segundos. Porém, dentre todos, o de 15 segundos teve uma performance melhor. Já no cenário que a gente mudou apenas a sequência do perfil, né? Aquele perfil que a gente tem L, 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 esse aqui, que está no segundo tópicozinho aqui, ele vai apresentar uma alta taxa de transferência e uma baixa variação, né? E esse algoritmo aqui, neste caso, ele manteve uma fluidez, né? Com o buffer, ele conseguiu se manter carregado por metade do tempo e não teve pausas nesse período. Já no perfil MHLH, que é de baixa taxa e alta variação, o buffer deixou completamente após cerca de 180 segundos do tempo de execução, né? O que eliminou pausas na reprodução. Também é importante destacar que o método aplicado no projeto, que é o que foi proposto pelos autores do artigo, que foi usado como referência para o desenvolvimento desse trabalho, o método deles não é próprio para a seleção de qualidade de vídeo, né? E eles comentam sobre isso na seção 3 no artigo. Então, a gente deixou algumas sugestões, alterações, né, que vão servir como sugestão para que o método seja um pouco mais eficiente na hora de poder fazer a escolha da qualidade
como, por exemplo, considerar, além da variância média de throughput, a implementação de peso exponencial no cálculo da variância ponderada, o que garante que a taxa mais recente tenha mais influência, e, para finalizar, a alteração na distribuição de probabilidade de aumentar e reduzir a qualidade do vídeo. Bom, essa foi a explicação do código. Vou passar para minha companheira Gabriela para fazer a análise do nosso código.